Eu deveria começar o vídeo de hoje imitando o cara mais zica que tem nesse campeonato, né? Tá do Gabigol. Fala galera, beleza? Eu sou o Jeremias e esse é mais um vídeo do Lendário 14. No vídeo de hoje nós vamos falar de um campeonato foda, um negócio interessante demais que ele pode trazer curiosidade. Não saia daí porque hoje o assunto é Libertadores da América, o campeonato mais diferente, mais disputado e emocionante do nosso continente. Não saia do vídeo se você tem alguma curiosidade e para aprender mais sobre o torneio. Roda a vinheta. Bom galerinha, o vídeo de hoje eu vou começar explicando como surgiu a Libertadores, tá certo? Ela surgiu em meados de 1958 para 1959, onde os países que se reuniram para criar a competição fizeram a reunião na Venezuela, certo? Eles decidiram que precisavam de um torneio onde os maiores campeões do continente deveriam se enfrentar pela glória eterna. E então, em 1960, surgiu a tão sonhada Copa dos Campeões da América. Pois é, o nome Libertadores da América só foi de fato introduzido em 1965, tá? Na quinta edição da competição. Ok? Bom, agora que você já entendeu como surgiu a competição, quando foi que surgiu e a maneira que ela surgiu, então vamos começar com a brincadeira, tá certo? Não saia do vídeo e fique nele até o final para sair expert em Libertadores. Bom galera, vamos começar com participação na competição, como os times fazem para participar da Libertadores, tá? A Conmebol, que é a entidade responsável pela Libertadores no momento, ela instituiu algumas regras, certo? Primeiramente, 47 times participam da Libertadores, ok? 47 times ao todo, pegando pré-Libertadores e fase de grupos, tá certo? Envolve todos eles. Segundo, o atual campeão da competição tem vaga direta para disputar a competição no ano seguinte. Vou dar um exemplo. O Flamengo, campeão em 2022, ganhou vaga direta na competição em 2023, certo? Então, tipo, você ganhou no ano seguinte já irá disputar automaticamente. Terceiro, os campeões dos seus campeonatos nacionais, eles ganham a vaga para a Libertadores, tá certo? Vamos lá, o campeão do Campeonato Brasileiro, campeão do Campeonato Argentino, do Campeonato Uruguaio, chileno, venezuelano e assim por diante, eles ganham vagas para a Libertadores, tá? E lembrando, não somente os campeões, como os 3 primeiros colocados ou 4 primeiros colocados de cada competição, ok? Existem países que não são 4 vagas para a Libertadores, são apenas 3, tá bom? Então fique atento nisso aí, nem todo país disponibiliza 4 vagas. Também não podemos esquecer que o campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil também participam na Libertadores do ano seguinte. Quarto, alguns times participam da pré-Libertadores, tá? Antes de entrar na fase de grupos e disputar a competição de fato, existe uma fase pré, né? Uma pré-Libertadores, uma coisa que antecede o início do torneio em si, aonde 20 times vão se enfrentar para disputar 4 vagas na fase de grupos. E quinto, alguns países do nosso continente não participam da competição, tá? São as Guianas e Suriname. Eles não têm vínculo com a entidade Conmebol nem com a Libertadores, tá? Eles não participam. Infelizmente, né? É uma pena para eles. Chegamos na pré-Libertadores, tá bom? A pré-Libertadores é o seguinte, galera. Existem 20 times que participam da pré-Libertadores, tá? A competição como um todo são 47. Desses 47, 28 já estão na fase de grupos e 20 times vão brigar por mais 4 vagas para completar a fase de grupos, tá certo? Entendeu? Tudo direitinho? Bom, vamos lá. Desses 20 times, eles vão brigar por 4 vagas entre si, tá? Eles vão disputar partidas eliminatórias de mata-mata, tá? Ida e volta. Os times irão se enfrentar na sua casa e na casa do adversário, buscando avançar na competição. A cada vitória do time significa uma etapa. Então são 3 etapas ao todo. Então você irá ganhar a primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa. Vencendo os 3 confrontos que irão ser impostos ao seu time, ele irá se classificar para a fase de grupos. Bom galerinha, e se você chegou até aqui, tá certo? Deixa o seu like, se inscreve no canal para me ajudar, tá bom? Compartilha esse vídeo com seus amigos, tá? Para quem tem dúvida, para as pessoas conhecerem como funciona a competição. E aquela pessoa que gosta de futebol, mas não entende muito também, se antenar de como é que funciona o game, tá certo? E agora vamos falar sobre a fase de grupos da Libertadores, ok?
Acabou a pré-Libertadores, os 4 clubes foram para a fase de grupos e aí a brincadeira começa, é coisa de gente grande, somente a elite, tá bom? Começa com um sistema de quê? São 32 times participantes na fase de grupos, tá bom? Eram 28 times com os 4 que vieram da pré-Libertadores. São divididos em 8 grupos de 4 participantes, ok? Grupo A, grupo B, C, D, E, F, G, até o 8º aí. 8 grupos, 4 participantes. E como funcionam esses grupos, ok? Vamos lá, 4 times. Cada time irá jogar 6 vezes, 2 vezes contra cada integrante do grupo, ok? Com o objetivo de somar pontos. Mas como funcionam esses pontos? Daquele mesmo esquema do Campeonato Brasileiro, tá? Para quem assistiu o vídeo anterior, tá aqui em cima, inclusive, se não tiver assistido ainda. Quem vence a partida soma 3 pontos, quem empata 1 ponto e quem perde não soma pontos nenhum, né? Então assim, os times vão jogar 6 vezes entre si, ok? Uma vez no seu estádio e outra vez no estádio do adversário, então são jogos de dentro e fora de casa. E o vencedor vai somando os pontos, tá? O primeiro colocado e o segundo colocado se classificam para as oitavas de final do torneio. E existem o seguinte, existem 8 times que ficaram em terceiro lugar, ok? Desses 8 times que ficaram em terceiro lugar, os 3 piores vão para a Sul-Americana, ok? Então assim, os 2 primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final, né? Recapitulando. E os 3 piores terceiros colocados da competição vão para a Sul-Americana disputar outro torneio, certo? Dito isso, 6 jogos, somou ponto, acabou em primeiro e segundo, correu para o abraço, partiu oitavas de final. E agora nós vamos entrar numa coisa muito interessante, que é o mata-mata. O mata-mata é a parte chave da competição, é onde o negócio fica mais tenso, cada partida parece uma final. E todo mundo vai à loucura, gente. Se você nunca assistiu um mata-mata de Libertadores, você tem que assistir. Você está perdendo muita coisa legal. Chegamos na parte final do torneio. 16 times restantes, oitavas de final. Eles são sorteados para ver quem vai se enfrentar com quem, ok? Os primeiros colocados de todos os grupos estão num pote, né, o pote A, por exemplo. E todos os segundos colocados dos grupos irão para o pote B. Aí há um sorteio, quem vai escolher quem vai jogar com quem, tá? Participantes do pote A só podem enfrentar participantes do pote B e assim por diante. Então, como funcionam as oitavas de final? Bom, tem oitavas de final, quartas de final e semifinal. Vou explicar cada um para vocês. As oitavas de final são 2 jogos, tá? É um jogo em casa e um jogo fora de casa. No caso, são jogos de ida e volta. O time tem que jogar no seu país, com a sua torcida no seu estádio. E às vezes o segundo jogo é na torcida do time rival, tá? É no estádio do time rival, em outro país, em outro ambiente. Às vezes com um clima bem hostil. Imagina um time do Brasil contra o time da Argentina. O negócio é muito embaçado, tá? Quando o negócio vai pra lá, é uma loucura, uma quebradeira. É guerra, gente. Não tem pra onde correr. Time, seleção, Brasil e Argentina é sempre pegado. Então, jogou as partidas. O time que somar mais gols, as 2 partidas avança para as quartas de final. Aí chegou nas quartas de final, é o mesmo resultado, tá? Jogou as 2 partidas das quartas de final, ganhou, massa, semifinal, meu chapa. Agora só tem os 4 melhores da competição. Chegou na semifinal, vai pintar um campeão. E geralmente o que joga mais é o favorito. Mas nem sempre o favorito vence, né? Já vimos isso várias vezes. E seguinte, gente, as oitavas de final são 16 times, tá? Aí corta pela metade. As quartas de finais são 8 times, as semifinais são 4 times e a final são só 2, né? Isso aí todo mundo já deve saber. Chegou na semifinal, ganhou as partidas, amigo. Ganhou a primeira partida, empatou a segunda, ganhou a primeira e ganhou a segunda, perdeu a primeira e virou na segunda, não importa. Se classificou para a final, o bicho vai pegar. Bom, e chegamos na final da Libertadores. Antigamente a final era disputada em 2 jogos, tá? Em jogo de ida e volta, tá? Inclusive tinha uma coisinha que era do gol dentro e fora de casa. Ainda bem que isso não existe mais, tá? Parecia muita injustiça para os times antigamente. Hoje em dia a Libertadores é disputada em jogo único. É apenas uma partida, quem vencer, amigo, é campeão e já era, tá? Com direito à prorrogação e pênaltis em caso de empate. Então final de jogo único em estádio neutro, tá bom?
Todo ano, um estádio na América do Sul é escolhido para sediar a final. Esse ano, 2023, inclusive, é no Maracanã. Você já se perguntou por que o campeão da Libertadores participa do Mundial de Clubes? Bom, é o seguinte, o time que ganha a Libertadores, ele ganha o direito de participar do Mundial de Clubes da FIFA, ok? Todos os times que participam do Mundial, ele venceu o seu campeonato continental. No caso da América do Sul, a Libertadores. No caso da Europa, a Liga dos Campeões e assim por diante, tá? 6 times são escolhidos, um de cada continente, que são os campeões dos torneios, né? E o 7º time é um time do país sede que irá sediar o evento. Bom, também já se perguntou como os times brasileiros enfrentam os times europeus no Mundial? É o seguinte, geralmente eles estão em lados opostos das chaves do Mundial e vão enfrentando os times árabes, africanos e da América do Norte até chegar na final, tá bom? Chegou na final, é um time europeu, um time brasileiro, amigo, vai ter jogo bom. Como aconteceu com Barcelona e Santos, Corinthians e Chelsea, Flamengo e Liverpool, Palmeiras e Chelsea novamente. Então assim, o time brasileiro que vai para o Mundial junto com o time europeu, se eles conseguirem chegar na final, que geralmente conseguem, eles fazem a grande final do evento buscando o título de melhor time do mundo, como dizem por aí, né? E agora voltando à Libertadores, você sabe como é a premiação da Libertadores? O que ganha de premiação na Libertadores? É o seguinte, o campeão da Libertadores receberá em torno de 146 milhões de reais só por ser o campeão, tá? Ao longo de cada fase que vai passando, o time vai ganhando dinheiro e ao final de tudo dá 146 milhões. Também recebe o troféu de campeão com um peso estimado de 10 quilos e, cara, é uma taça linda. Essa taça aqui, ó. Que beleza. Cola até a plaquinha assim que o time é campeão. Cara, é uma coisa esplêndida. É um troféu muito magnífico. Além de medalhas para os jogadores, a comissão técnica e os dirigentes do clube. Todo mundo tem direito à medalha de ouro. Chegamos agora nas curiosidades sobre a Libertadores. Agora é umas coisas bem capciosas que quase ninguém sabe. O país com o maior número de títulos é a Argentina. A Argentina é o país que mais ganhou troféus de Libertadores. Os times argentinos têm uma pequena vantagem em cima do brasileiro, tá? O Brasil é o 2º país com mais títulos, com 22 títulos até o momento. Você sabia qual time é o que mais tem títulos? O time que mais venceu a competição? Cara, é a Argentina de novo, o Independiente. Gostou do Independiente? O Independiente tem 7 títulos, tá? Sendo 4 deles seguidos. O time conseguiu meter 4 títulos seguidos de Libertadores. Também é outro recorde, tá? É o time que mais venceu sequencialmente a competição. É uma loucura, eles dominaram a década de 70. E agora, você sabe quais são os times brasileiros com maiores números de Libertadores? Qual o time brasileiro mais tem título? Bom, está empatado em 3, tá? São Paulo, Flamengo, Santos, Grêmio e Palmeiras, todos eles com 3 títulos. Será se esse ano alguém vai ampliar a vantagem? Vamos descobrir. Você sabia quem é o maior artilheiro da história da Libertadores? Mano, é o seguinte, não é ninguém conhecido, tá? Infelizmente, o nome do cara é Alberto Spencer, tá? Ele é colombiano e ele tem 54 gols na competição. É gol pra caramba, tá? E agora, o maior artilheiro brasileiro da competição. Você sabe quem é? Você tem noção de quem seja? Bom, o maior artilheiro brasileiro da Libertadores é ninguém mais, ninguém menos que Gabriel Barbosa, o nosso Gabigol. Ele tem incríveis 29 gols, tá? Isso por Santos e Flamengo. Você sabia qual é o maior público da história de um jogo de Libertadores? Você não tem noção, não. Hoje a gente está acostumado com o quê? Estádios como o Maracanã, com 80 mil pessoas, com o Morumbi, com 80, 70, 60 mil. Gente, o maior público da história da competição tem 500 mil de pessoas. 500 mil pessoas num estádio, cara. Tem noção disso? 500 mil pessoas. É gente pra caralho. E a melhor campanha da fase de grupos da história da Libertadores é do Palmeiras em 2021, tá? O time meteu um 100% de aproveitamento, gente. 6 jogos, 6 vitórias, fez 25 gols e tomou apenas 3. É uma campanha bizarra. O time do Abel Ferreira foi implacável naquele ano. Sem falar que ainda foi o campeão.
Bom, galerinha, esse foi o vídeo de hoje, tá certo? Se você gostou, se você entendeu sobre a Libertadores, você deixa o like, tá bom? Se inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo com seus amigos, tá certo? E se ficou alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários que eu irei responder pergunta por pergunta, tá certo? Pode deixar a sugestão de vídeo aqui no comentário também, que irei anotar todos e trazer para vocês depois, tá certo? Ficamos por aqui, valeu!